Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, temos agora a nossa segunda aula assíncrona, né? A unidade 2. Então, a unidade 2 vai falar sobre fresadoras, certo? Nós vamos conversar sobre fresadoras, vocês já foram apresentados a elas, mas agora a gente vai ver isso mais precisamente. Então, vamos ver o que são fresadoras? O que são fresadoras? Então existe todo um processo histórico, um estudo que dizem que ela surgiu em 1918. A fresadora ou máquina de fresar é a máquina cuja ferramenta possui um movimento de rotação e que permite movimentar a peça em 2 ou 3 sentidos ou até mais, linearmente ou girando, certo? Onde há retirada progressiva de cavacos ou aparas, utilizando ferramentas multicortantes chamadas fresas. Sendo assim, tem-se uma máquina elaborada para execução facilitada de peças prismáticas, tá? Ao contrário do torno, que executa principalmente peças rotacionais ou com perfil de revolução, certo? Classificação. Então, como elas são classificadas? Então, a gente viu que são fresadoras, e como elas são, como é que a gente classifica, né? Elas podem ser classificadas quanto avanço manual, avanço automático, hidráulico, que pode ser hidráulico ou elétrico ou automático, e quanto à estrutura, né, de oficina, também chamada de ferramenteira, que ela tem mais flexibilidade, nos oportuna fazer mais operações, né, de produção, que é uma de maior produtividade. Mas a principal classificação é quanto ao eixo árvore. Agora nós vamos ver. Então podemos classificar as fresadoras de diversas formas, sendo as principais classificações a que levam em consideração o tipo de posição do eixo árvore em relação à mesa de trabalho. Então pode ser, eu posso ter um eixo árvore vertical, né, que o eixo vai ser perpendicular à mesa. Eu posso ter um eixo árvore horizontal, que ele vai ser paralelo à mesa. Uma universal, que pode ser configurada tanto para vertical ou horizontal, mudando os cabeçotes, né? Uma universal ou universal com mesa que pode ser inclinada, né, para fazer, principalmente usado para fazer rodas dentadas helicoidais, né? Uma duplex, que ela tem 2 eixos árvores simultâneos, e tem triplex, multiplex e especiais, tipo uma pantográfica, né? Tipo uma CNC, enfim, né? Essas fresadoras mais modernas, que é para fabricação de muitas peças. Então, agora a gente vai ver algumas imagens dessas fresadoras. Então, olha só, pessoal. A ferramenteira, eu fiz questão de bater essa foto, né, ali do nosso laboratório de usinagem 2, para vocês verem, né, a fresadora ferramenteira. Então, ela no momento ali, ela tá para vertical, mas ela pode ser trocado aquele cabeçote dela e ela se tornar uma horizontal. E ela também tem um dispositivo para uma furadeira, né? E podem se colocar mais acessórios, como o cabeçote escatelador, que é um cabeçote especial para fazer rasgo de chaveta. Então a ferramenteira, ela é multi, né? Dá para fazer muita coisa com essa fresadora. Então, dependendo se os trabalhos não são de produção, né, de muita produção, a ferramenteira seria uma ótima opção de fresadora, porque dá para fazer vários trabalhos com ela, né? Roda dentada, fresagem plana, rasgos, encaixes, furação. Pode também se botar esse cabeçote escatelador para fazer rasgo de chaveta. Então ela é uma fresadora muito versátil, né? Agora então vamos falar na universal. Ela tá com eixo horizontal agora ali, né? Mas trocando esse cabeçote ali pro eixo horizontal, a gente pode botar o cabeçote
pode utilizar ela com o eixo vertical, trocando o cabeçote. Então, por isso que ela é universal, dá para usar tanto ela para vertical quanto para horizontal. No caso ali, o eixo está horizontal, está paralelo à mesa de trabalho. Certo, pessoal? Bom, agora vamos ver a vertical. É conhecida de vocês, né, essas aí, né, essas fresadoras, porque eu fiz questão de bater essas fotos para vocês matar a saudade das fresadoras. Quem gosta, né? Quem gosta vai matar a saudade. Então, assim, ó, essa é uma vertical. Ela é somente vertical, porque ela só tem o cabeçote, só tem o eixo vertical ali no cabeçote, né? Só o eixo vertical. Então, não tem como transformá-la em horizontal. Então, ela é só vertical. Certo? Então, nós temos as fresadoras só vertical e agora eu vou mostrar para vocês uma só horizontal. Ela é apenas horizontal. Que nós não temos aqui no nosso laboratório de usinagem, mas no laboratório da mecânica tem. E eu então peguei essa fotografia aí para mostrar para vocês. Olha ali o eixo dela, né? Ela só tem um eixo horizontal. Então, ela é uma fresadora apenas horizontal, que tem um eixo paralelo à mesa de trabalho. Ok, pessoal? E a título de curiosidade ali, que o nosso tempo sempre é muito curto, eu vou mostrar para vocês uma fresadora pantográfica agora. É a nossa fresadorinha pantográfica, né? Que dá para ela um pantógrafo, como já está dizendo, dá para gravar, né, chaveirinhos com nome e tal, que a gente estava se programando para fazer, né? Mas aí surgiu todos os problemas e não podemos ter as aulas presenciais. Então, ela é uma fresadora pantográfica, ela é um pantógrafo, ela tem 3 escalas ali, eu consigo regular para fazer, dá para gravar em troféus, dá para gravar em medalhas. A gente gravou inclusive muitas medalhas do intercurso numa época aqui no IF, nós gravávamos em a mecânica, que a mecânica, curso de mecânica, técnico mecânica também tem uma fresadora pantográfica igual a essa. Certo, pessoal? Então a gente vai retomar com vocês a nomenclatura, porque aí fica mais fácil lá na fresadora que nós vamos utilizar, né? O cabeçote vai ser igual em todas, né? No caso essa aí tá para cabeçote vertical, né? Então elas vão ser igual, a mesa, isso não vai mudar muito, né? O que muda um pouco é os acionamentos. Tem algumas que tem painel de acionamento, né? Ali, nesse caso ali tem um motor, aquela ali, o motor em cima. Ali está o cabeçote, a alavanca para o parafuso, o volante, que é para tu baixar ali o cabeçote, porque ela também pode furar, né? Pode fazer furação. Ali mostra o eixo árvore, a mesa, aquela parte da frente avental, a alavanca de movimentação longitudinal da mesa, né? Parte longitudinal da mesa. Ali fala da alavanca vertical que sobe e desce, né? A mesa. Volante do avanço transversal, né? Então, a parte transversal da mesa. Ali fala do braço, da torre. Então, é assim, apenas a base, né? A alavanca de movimento, ali tem uma coluna. Então, só para ter uma ideia, assim, de como é formado, né? E quais os nomes que tem. Mas, quando a gente for para as aulas práticas, aí sim que a gente vai dar um ênfase bem grande nessa parte antes da gente começar a efetuar os processos de fresamento. Certo, pessoal? Então, pessoal, nós vimos as fresadoras, como elas se classificam, né? Agora vamos falar um pouquinho da nomenclatura. Então eu vou dar uma falada rápida sobre a nomenclatura, porque depois, quando nós formos fazer os processos de fresamento, a gente vai falar para vocês, mostrando as partes da máquina e fazendo os acionamentos, que fica melhor de entender. Então eu vou começar por esse motor, né? O motor lá em cima, né? Ali do cabeçote. Depois tem é tipo de um braço, né? Que é aquela parte ali do torpedo. Chama torpedo, na verdade é um tipo de um braço. Tem o volante de furação, ela é uma ferramenteira, ela também funciona como furadeira. Ali, aquela partezinha onde é encaixado, ali o mandril chama-se vela. Tem o eixo árvore, que aí é a parte, né, da fresadora, né? Aquela parte onde a gente põe as fresas. A mesa. Acabou de passar uma moto. Retorno. Então, nós temos o eixo, ali aquela partezinha, a vela, o eixo árvore, onde vai as ferramentas, né? Onde vai o mandril, na verdade, né? Que é um acessório que vai a ferramenta, que é a fresa, né? E tem mandril com sistemas de pinça, ou então aqueles
que tu coloca o cabeçote fresador, que aí é por encaixe cônico, né? E tem uma chavetinha que prende. Então, a mesa, ali aquela parte é o avental, a alavanca de movimento longitudinal da máquina, mais abaixo tem a alavanca do movimento vertical, a coluna, né, onde está a estrutura, o esqueleto dessa máquina, o carro principal, o volante de avanço transversal da máquina, aquela partezinha ali, torre, inclusive aquela partezinha ali é graduada, dá para ser inclinado, né, e ali o braço, né, que é onde eu já tinha falado para vocês dessa parte antes. Então, agora nós vamos ver a universal. Então eu falei um pouco da nomenclatura da ferramenteira, agora eu vou falar da universal. Tem muitas coisas que são parecidas, né? Ali fala em braço superior, né, que é onde sustenta o eixo, né, horizontal ali. Ela está preparada para horizontal, para botar um eixo paralelo à mesa. Depois tem o eliminador de folga, que é um cabeçote onde tu encaixa o eixo ali para não deixar ele com folga, né, ficar oscilando. Aí mais abaixo tem o suporte ou o mangote, né, onde encaixa o eixo ali, o automático da mesa. Aí depois tem o automático principal, o volante principal, o carro rápido, né, para andar mais rápido, principal, alavanca de movimento vertical, mudanças de velocidade de avanço, automático vertical, automático da mesa, movimento da mesa, né? Esses movimentos são manuais ali, com aquelas alavanquinhas, né? Mudança de velocidade do eixo árvore, para me regular as velocidades, né? A RPM, o movimento do braço superior, fixação do braço, alavanca liga e desliga. Então, assim, isso muda de fresadora para fresadora, mas todas as fresadoras têm uma coluna, tem uma mesa, tem um cabeçote ou vertical, horizontal ou os dois. Então, elas são parecidas, né? O sistema é que nem quando a gente estudou os toros, né? Aí a gente viu que eles vão ter as mesmas, vão ter placa, vão ter contraponto, enfim. Então as fresadoras também, elas só mudam um pouco o sistema de acionamento, a mesa é maior, outra é menor, enfim. Agora então nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre para que servem as fresadoras, né? A gente já viu o que são, né? Como elas são classificadas, e agora nós vamos ver para que servem as fresadoras. Então, as fresadoras, elas são capazes de executar diversos tipos de operações, dependendo de sua configuração, dos acessórios que ela tem e ferramentas. Então, nós podemos citar, a gente pode fazer operações de fresagem de superfícies planas, de inclinadas, curvas irregulares, curvas e irregularidades, né? Canais simples em T, a cauda ou rabo de andorinha, né, que é a mesma coisa, eixo com seção regular, fazer furação equidistante a 120 graus ou em ângulos que eu quiser, né, cavidades poligonais circulares, rasgo de chaveta, vocês conhecem bastante, né, lá na manutenção vocês montam os eixos dos motores e tem rasgo de chaveta, né, quando vocês vão montar ali o eixo com uma polia, enfim, tem rasgo de chaveta. E uma coisa muito importante são as engrenagens, né, ou roda-dentadas e cremalheiras. Então aqui vou ilustrar para vocês algumas superfícies, né? Tem aquela primeira ali, uma superfície plana que dá para fazer com uma fresa tanto de disco, né, circular, ou um cabeçote fresador, ou uma cilíndrica de topo que a gente usa bastante, né, que é as nossas fresas de aço rápido. Mais adiante vai ser visto isso, né? Elas podem ser planas e inclinadas, elas podem ser de curva irregulares, como aqueles outros dois desenhos ali. Então tem várias coisas que podem ser, fresamentos que podem ser executados. Então, pessoal, aqui temos alguns rasgos que podem ser feitos pela operação de usinagem, né? 2, que é fresa. Então, a gente tem ali, né, uma usinagem plana, um rasgo T, um rasgo côncavo, né, e um rasgo simples,
que é feito com uma fresa cilíndrica. Depois, quando vocês estudarem as fresas, vocês vão entender cada uma delas e como elas funcionam. Agora nós vamos ver outras operações que podem ser feitas pelo processo de usinagem, de fresamento. Canais simples, né? Aquela primeira figura ali mostra um canal simples, que pode ser feito com uma fresa de aço rápido cilíndrica ou então com essa de pastilhas de metal duro. Fresa T, né, que está fazendo aqueles rasguinhos T ali da figura central. Rabo de andorinha ou cauda de andorinha, que faz aquele encaixe em ângulo ali, que a gente vai fazer no bloco prismático. Então, são outras operações que são feitas pelo processo de fresagem, né? Vamos ver mais algumas. Os eixos, né? Nós podemos usinar eixos com eixos com vários perfis. Podemos fresar com perfil quadrado, com perfil pentagonal ou hexagonal, ou outros perfis, 8 lados, enfim, conforme a necessidade. Também podemos fazer furos na fresadora. A fresadora também serve para fazer furos equidistantes, né? Em ângulos, podemos fazer furo em ângulos, como aquele desenho circular que vocês estão vendo ali. São vários furos em ângulos, né? Então isso é muito importante. Ali naqueles flanges dos motores que vocês montam lá na manutenção, vocês podem ver que aqueles flanges têm vários furos. Aqueles furos são bem centralizados e eles são feitos equidistantes em ângulo. Então, eles são feitos na fresadora. Porque numa furadeira comum eu não consigo a precisão de um furo que eu consigo na fresadora. Aqui tem umas cavidades, ó, né? É outro processo de fresagem. Nós podemos fazer cavidades. Ali tem algumas fresas que mostram, né? Fazendo um perfil retangular. Tem outras fazendo um perfil convexo, outro côncavo, abrindo rasgos de roda dentada. Enfim, tem vários perfis ali que pode ser feito pela operação de fresagem. Aqui tem outros também, vários, né? Aí vocês veem, é mais com ferramenta de pastilha de metal duro, a gente usa mais o aço rápido, mas ali no cantinho, ali a 7, eu acho que é, aquela ali é uma fresa cilíndrica de aço rápido, que é a que a gente mais usa, e tem ali o 8 em ângulo também, e tá usando uma fresa de aço rápido. As demais, acho que a maioria delas são em pastilhas de metal duro. Aqui, ó, uma coisa muito usada e que vocês conhecem é o rasgo de chaveta lá, quando vocês vão montar os motores, né? Então vocês vão colocar, por exemplo, uma polia no eixo do motor, vocês precisam colocar uma chaveta para ela não girar a polia. Então vocês têm um rasgo de chaveta, que parte é feito na polia, parte é feito no eixo. Vocês lembram lá em usinagem que vocês fizeram a polia, né? E fizeram um rasgo de chaveta. Então o rasgo de chaveta, quando ele tem a parte do fundo plana, né? Ele é um rasgo de chaveta comum. Quando ele tem angular, meio côncavo, se chama Woodruff, né? É uma chaveta especial, entre outras muitas que tem, certo? Aqui então tem a parte das engrenagens e cremalheiras, que também são feitos pelo processo de usinagem de fresamento. Então vocês podem ver que nós temos a cremalheira, é a parte que tem dentes linear, né? E a roda dentada ou engrenagem, que alguns chamam é a cilíndrica. Então ali mostra, né, tem várias figuras. A primeira figura é uma helicoidal, já é uma roda dentada mais complexa, e que a gente depois vai estudar, né, os tipos, enfim, quando usar uma, quando usar outra, e as outras são de dentes retos, né? Tem as de dentes retos ali, também tem algumas tem naquele desenho acima ali tem uma cônica, né? Nós temos uma engrenagem cônica que também é utilizada
em algumas máquinas. Então tem uma infinidade, né? Depois quando a gente estudar a roda dentada, a gente vai se deter mais, né, nessas, como elas são classificadas. Agora só para vocês saberem mesmo o que a gente pode fazer no processo de fresagem. O que se faz no processo de fresagem? Então são todas essas operações, entre outras além, que foram citadas aí, certo, pessoal? Olha só, a nossa aula está chegando no fim, né? E espero que eu tenha passado para vocês o que eu gostaria, que é que vocês entendessem o que são fresadoras, para que servem e como são classificadas. O objetivo dessa aula era esse. Então ali tem um vídeo, eu deixei um vídeo de apoio para vocês sobre fresadoras. Qualquer dúvida nós podemos tirar nas nossas aulas assíncronas. Também a apostila tem bastante coisa que vocês podem dar uma olhada. E também podemos combinar alguma aula quando precisarmos, alguma aula de atendimento, um horário, certo? Um abração, obrigada e até a próxima aula.